novo dia amanhece sobre a divisão sul-americana e as pessoas começam suas atividades. Logo, as ruas estarão cheias, os alunos irão às suas salas de aula e as pessoas irão ao trabalho. Bem-vindos à divisão sul-americana. América do Sul. O nome do quarto maior continente da Terra traz à mente uma variedade de imagens, como as grandes cidades. Para outros, é o Amazonas e a selva, ou ainda as imponentes montanhas da Cordilheira dos Andes. E para alguns, são as praias de areia branca. Para a missão adventista, a América do Sul representa milhões de pessoas que ainda não foram tocadas pelo Evangelho. Pergunte ao adventista do sétimo dia o que ele sabe sobre as missões na América do Sul e talvez ele se lembre dos nomes dos pioneiros como os Stells ou os Hellway. Apesar de bem conhecidas, essas famílias são apenas duas das várias que contribuíram ao crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Hoje, existem mais de 2 milhões de adventistas do sétimo dia na América do Sul que se reúnem em cerca de 10 mil igrejas. Isto representa um enorme progresso, mas ainda há muito a ser feito. Numa área com mais de 318 milhões de pessoas, apenas 2 milhões são adventistas do sétimo dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está crescendo na América do Sul graças a pastores, a leigos dinâmicos e dedicados, pioneiros da missão global e professores cristãos. Nos últimos anos, líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia identificaram o desafio cada vez maior de alcançar pessoas em grandes áreas urbanas. Pessoas nas cidades estão sempre ocupadas, o secularismo está crescendo e essas pessoas muitas vezes gastam seu tempo social com um círculo íntimo de amigos. Hoje, mais da metade das pessoas da Terra vivem em áreas urbanas. Na América do Sul, algumas estimativas indicam que cerca de 80% da população moram em centros urbanos. São Paulo é a maior cidade do Brasil, com uma população de cerca de 11 milhões de pessoas e quase 20 milhões na área metropolitana. Há 7 anos atrás, o pastor Kleber Gonçalves deixou a Andrews University, onde estava estudando, e retornou ao Brasil. Ele sonhava em implantar uma igreja no centro da cidade, numa área onde implantar uma nova igreja seria muito difícil. Tradicionalmente, não temos sido bem-sucedidos em alcançar as pessoas seculares e pós-modernas nesta área. Na verdade, aqui onde estamos, o Centro Financeiro de São Paulo, Avenida Paulista, nos últimos 47 anos nós não temos sido capazes de criar qualquer igreja nesta área. Apesar das dificuldades do passado, o pastor Kleber reuniu um pequeno grupo de adventistas e implantou uma igreja chamada Nova Semente. O nome Nova Semente vem da experiência de Zaqueu, o homem que era baixinho. Ele queria ver Jesus, diz o texto bíblico. Ele estava procurando um lugar e encontrou uma pequena árvore em que ele poderia se esconder. E sentado num galho do sicômoro, ele pôde finalmente ver Jesus. Hoje, Nova Semente tem se tornado uma igreja grande e dinâmica, aqui no centro de negócios de uma das maiores cidades do Brasil. Todos os sábados eles têm 3 serviços. O primeiro é às 10 horas da manhã. É principalmente para os membros e para os novos convertidos. Temos um programa em que nós ensinamos à igreja sobre a nossa missão e nossa visão. Ajudamos os presentes a desenvolverem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Durante o culto da manhã, as famílias são convidadas a participar. A cada semana, os membros escrevem pedidos de orações e trazem e colocam numa caixa. A caixa está trancada e uma família que recentemente se uniu à igreja é escolhida para levar a caixa ao seu lar.
Durante a semana, eles oram em especial pelos pedidos da sua nova igreja. Os membros da igreja também oram pelos pedidos dessa caixa. A cada sábado, Vera e Márcio convidam em sua casa os visitantes da igreja para uma refeição e momentos de amizade. Márcio é um chefe cozinheiro e está feliz em partilhar suas habilidades culinárias com pessoas da sua igreja. Vera encontrou uma maneira em que Deus pode usá-la. Tem pessoas que têm voz. Quando comecei a frequentar essa igreja, percebi que não tinha um talento específico. Eu via as pessoas cantando ou ir a grupos de orações. Eu estava pedindo a Deus para me usar. Eu estava preparando esses almoços e percebi que Deus estava me dizendo que era essa maneira para servi-lo. Reunir pessoas para ter esse momento de comunhão depois da igreja. Quando Vera começou a ir à Nova Semente, Márcio estava indo em outra congregação. Ele estava orando para que Vera voltasse à sua antiga igreja. Vera estava pedindo a Deus para ajudar Márcio a entender que Nova Semente era o que ele precisava. Hoje, Vera e Márcio estão ativamente envolvidos nessa igreja. Sei que também fiz esse mesmo caminho. Eu tento dar todo o amor que senti que a igreja estava me dando e devolvê-lo a essas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Os serviços não terminam com o culto da manhã ou o almoço. Na parte da tarde, eles têm um programa especial para os seus vizinhos e os membros estão envolvidos em organizar o programa. In the afternoon, everything changes. Tudo muda à tarde. Os membros estão empolgados em servir. Nós temos dezenas de voluntários. Dozens of volunteers. Nesse programa, por exemplo, nós tivemos pelo menos 80 pessoas envolvidas com vários voluntários em vários ministérios. Various ministries. Na parte da tarde, a igreja concentra-se nas pessoas seculares ou de crença pós-moderna. And a little later, E um pouco mais tarde, começando às 8, temos outro serviço na sala de cima, focalizado na juventude. Temos os jovens envolvidos com uma estratégia evangelística para que eles possam trazer seus amigos. A única diferença do programa da tarde do serviço de noite é a maneira como nós comunicamos. Embora a Nova Semente esteja trazendo novas pessoas para a igreja, os membros também procuram trabalhar com pessoas de fora. Um desses membros é a Audrey. Um dia, ela parou e comprou alguns legumes de algumas crianças que o vendem ao lado da estrada. Enquanto ela estava falando com eles, ela perguntou onde eles viviam. Eles se ofereceram para mostrar a ela e logo ela estava numa das áreas mais pobres de São Paulo. Após a visita, Audrey prometeu voltar. Ela voltou para lá levando alimentos e roupas doadas por membros da igreja e amigos. Quando ela viu que eles não tinham esgoto adequado ou água, ela foi visitar a prefeitura e bater em portas. Ela foi de um escritório ao outro e encontrou um oficial após o outro, até que finalmente melhorias foram feitas no bairro. Ela e o marido Alfredo ainda visitam seus amigos para conversar e dar uma mãozinha quando podem. Nós ajudamos a construir sua casa. Isso foi um problema porque ele morava na casa de outras pessoas. Embora tenham levado anos de trabalho nessa área de grandes desafios, mais de 90 pessoas foram batizadas e mais pessoas estão tendo estudos bíblicos. Embora Nova Semente está perto do centro financeiro de São Paulo, muitas igrejas estão em áreas onde os membros estão lutando para sobreviver. Pioneiros da missão global e implantadores de igrejas começaram novas congregações que não têm nenhum edifício que possam chamar de igreja. Essas congregações anseiam por uma igreja onde possa se encontrar e convidar seus amigos. A divisão sul-americana está se concentrando em duas áreas, Peru e Brasil. Na divisão sul-americana há duas principais línguas, espanhol e português. Durante anos, a porcentagem de membros adventistas que falam essas línguas mantém-se no mesmo nível. Por cerca de 20 anos, líderes da divisão sul-americana dividiram a oferta do 13º sábado entre os territórios que falam essas duas línguas. Por favor, continuem a orar pelas pessoas da divisão sul-americana e obrigado por apoiar as ofertas missionárias e orçamento mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fazem uma diferença na vida das pessoas ao redor do mundo.